com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Eu estou ao vivo pelo canal do YouTube da Rádio Mais FM 90.9. Seguindo aqui na série Evangelhos, Mateus parte 5, nós vamos pegar capítulo 3 de Mateus, o último versículo que nós finalizamos a mensagem de ontem, versículo 17, que diz o seguinte: E uma voz do céu disse: Este é meu filho amado, que me dá grande alegria. No capítulo 4, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. O tentador veio e disse-lhe: Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Bom, nós vemos a finalização de uma cena, quando Jesus ele é batizado e o Espírito desce sobre ele em forma de pomba. A voz de Deus ecoa naquele lugar, naquele ambiente, declarando: Este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Logo depois dessa grande anunciação da filiação de Jesus, porque até aquele momento era uma blasfêmia para os judeus, era uma blasfêmia alguém falar que era filho de Deus. Eles viam Deus como o Deus Todo-Poderoso, que tirou o povo do Egito, mas eles não enxergavam Deus como um pai. Para eles era uma blasfêmia uma pessoa mortal, alguém dizer que era filho de Deus. Mas Deus diz, naquele momento ali do batismo, do Espírito descer sobre Cristo, que este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. E logo em sequência, depois desse momento, Jesus ele vai para o deserto, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e a palavra fala que Deus ele nos prova, mas ele não permite que a gente seja provado além da nossa capacidade, e Deus não desperdiça provação na vida dos seus filhos de maneira nenhuma. Todas as provas que Deus permite a gente passar, que ele nos conduz até essas provações, elas têm uma finalidade de fazer a gente amadurecer, de fazer a gente crescer, de fazer a gente entender o propósito da nossa existência e também nos aproximar mais de Deus. Quando nós falamos de provação, sempre vem à nossa mente Jó. Deus não permitiu Jó passar por aquela provação à toa, gente, não foi à toa. Por mais que a gente pense, nossa, Jó era o cara perfeito. Ele era perfeito sim, mas Deus sabia o que precisava ser trabalhado dentro dele. Tanto que no final de tudo, o Jó reconheceu que ele precisava sim ser trabalhado por Deus. Ele diz: eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu me arrependo pelas coisas que eu falei, porque eu falei de coisas que eu não sabia. O relacionamento dele com Deus, o amadurecimento dele foi assim, estupendo depois da provação. Então, quando Deus nos conduz a provas, quando Deus nos conduz às adversidades, e nós vemos aqui o Espírito Santo conduzindo Jesus, o Espírito Santo que tinha acabado de descer sobre Jesus, ali na frente de todo mundo, agora esse Espírito Santo leva ele para o deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. Da mesma maneira aconteceu com Jó, porque também o diabo foi o tentador de Jó, foi ele o instrumento para a lapidação de Jó. Às vezes a gente pensa assim, o diabo ele quer matar, roubar e destruir, mas muitas vezes sem ele querer, ele acaba que é um instrumento de Deus para a lapidação do crente, porque quando ele trabalha e tenta contra as nossas vidas, ele nos tenta, ele vem para poder com as suas artimanhas, ele acha que ele está ganhando ponto, mas ele não está, porque Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da nossa vida, a gente precisa ter certeza disso. Então as provações muitas vezes o reino das trevas, o inimigo, é um instrumento de lapidação na nossa vida, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Então o Espírito Santo vem sobre Jesus, o próprio Espírito leva ele agora ao deserto para ele ser tentado pelo diabo, e depois de 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus sente fome, e quando ele sente fome, diz a palavra que chegou a hora do tentador se aproximar, e o tentador sempre vai se aproximar em um momento de fraqueza,
e de fragilidade nossa. O inimigo não apareceu no início dos 40 dias no deserto. Não apareceu no meio, ele apareceu depois dos 40 dias, quando Jesus sentiu fome. O inimigo não sabe, o diabo, nosso adversário, ele não lê os nossos pensamentos, ele não sabe o que passa dentro de nós, mas ele é um observador. Na verdade, ele conhece todas as pessoas de cor e salteado, ele está contra a humanidade desde o Éden. Então, há mais de 7 anos, ele vem observando, trabalhando, estimulando o ser humano a fazer a sua vontade, o diabo muitas vezes não quer que o diabo faça a vontade dele, ele quer que o ser humano faça a sua própria vontade, a vontade do ser humano mesmo. Então, ele às vezes dá só um empurrãozinho para que o ser humano faça e peque contra Deus, tudo isso para fazer as pessoas perderem a oportunidade que ele já perdeu, a oportunidade de salvação, a oportunidade de vida eterna, a oportunidade de conhecer Jesus. E o trabalho do diabo na humanidade é enganar, sempre é enganar, seduzir, fazer as pessoas fazerem a sua vontade. Por isso as pessoas que estão no mundo hoje, elas falam, não, eu quero viver a minha vida do meu jeito, eu quero fazer a minha vontade, o que der na minha telha eu vou fazer porque a vida é minha, então é isso que eu quero fazer, eu quero curtir a minha vida ao máximo. E é tudo isso que o diabo quer. Ele bate palma e fala, é isso que eu quero, faça a sua vontade, é isso que eu quero. Você pode fazer a sua vontade, menos a vontade de Deus. Você não precisa fazer a vontade do diabo. Você fazendo a sua própria vontade, ele já fica muito satisfeito. Porque ele não quer que a gente faça a vontade de Deus. Porque na vontade de Deus a gente tem vida. Na vontade de Deus a gente é feliz. Na vontade de Deus a gente tem prosperidade. Na vontade de Deus a gente é feliz, alegre. Na vontade de Deus a gente não fica doente. Na vontade de Deus a gente tem salvação, a gente tem vida eterna, a gente tem o céu esperando por nós. E é tudo isso que o inimigo não quer. Então ele quer que você faça a sua vontade para que você possa ir para o lugarzinho que ele já está condenado para ir. Mas ele quer arrastar todo mundo com ele. Ele não quer ir sozinho, né? Sabe aquela questão, tipo assim, já que eu me dei mal, eu também quero que você se dê mal. Já que eu não posso mais ir para o céu, já que eu vou ter que sofrer, então você vem comigo. Eu quero que você faça sua vontade. Então é assim que o inimigo trabalha. E ele sempre vai vir, gente. A gente precisa conhecer a Bíblia por isso. Para a gente conhecer o nosso inimigo, para saber como que ele trabalha. Porque quando você conhece as estratégias do inimigo, e a palavra está relatada, a Bíblia nos mostra exatamente como Satanás é. E depois, na vida cotidiana, a gente tem certeza de que ele é assim mesmo, de que ele age assim mesmo. Ele sempre vai vir em momentos de fragilidade. Ele sempre vai querer te tentar nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele não conhece seus pensamentos, não conhece você, mas ele sabe como você é. Ele sabe como o ser humano é, porque ele observa. Então, pelas caras, pelas bocas, pelas palavras que a gente fala, ele observa e sabe o momento exato de vir nos atacar. Ele sabe o momento exato de vir nos tentar afastar de Deus. E ele tem a mesma ladainha, a mesma conversa, o mesmo argumento desde o Éden. É o mesmo argumento que ele usa com todas as pessoas, porque ele sabe como lidar com todos os tipos de personalidade, com todos os tipos de pessoa. E uma das coisas que o inimigo mais trabalha dentro das pessoas é com o orgulho delas, é com a vaidade das pessoas. É uma das coisas que ele mais trabalha dentro do ser humano. E é interessante que depois desses 40 dias, quando Jesus sentiu fome, Jesus não falou que estava com fome, mas ele sentiu fome. Então o inimigo olhou e falou assim, agora ele está fraco, ele está com fome, então agora é minha hora de tentar. Ele se aproximou de Jesus, e é interessante a gente entender que Jesus ele foi tentado em tudo para poder nos ajudar nas fraquezas. Era necessário Jesus passar por todas as provações para que ele pudesse ter empatia conosco e pudesse nos ajudar nas dificuldades da vida. Então quando Jesus sente fome, o tentador vem. E quando o tentador vem, sabe uma das coisas, a primeira coisa que o tentador faz com Jesus é colocar em dúvida a filiação de Jesus, aquela filiação que foi exposta publicamente na hora do batismo. Quando Deus disse, você é meu filho amado, este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Aí quando o diabo chega, a primeira coisa que ele fala, a primeira palavra que sai da boca dele é, se você é o filho de Deus, é de dúvida. Se você é o filho de Deus, então prova. Se você é o filho de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, a gente não precisa provar a nossa filiação. Nós não precisamos provar a nossa filiação. Nós precisamos saber quem somos. O que prova que você é filho do seu pai e da sua mãe? O que prova?
Ah, Poliana, é meu documento, claro. No seu documento, na sua certidão de nascimento, está lá o nome do seu pai e da sua mãe. Se não tem o nome do pai, mas tem o nome da mãe, filho de fulana de tal. Quando você vai tirar a carteira de habilitação, em qualquer lugar, em qualquer âmbito de governo, qualquer lugar que você for, eles sempre vão perguntar o nome da sua mãe, porque é fulano de tal, filho de quem? Tem que ter, sempre tem o nome da mãe, sempre tem que ter o nome da filiação. Nem nenhuma conta bancária, em nada que a gente fizer no governo, nem para acessar os planos, o SUS, alguma coisa governamental, nada a gente faz sem que o nome dos nossos pais, a nossa filiação, seja apresentada. Porque é Poliana filha de quem? Ah, é Poliana filha da Sônia. Então, a minha filiação me garante a minha identidade e aí eu posso acessar as coisas. E a nossa filiação? A nossa filiação é da terra, a nossa filiação de Deus é comprovada como? A nossa filiação em Deus ela é comprovada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo ele é a nossa filiação. E eu vou provar para você, aqui em Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele é o selo da nossa identidade espiritual. No mundo espiritual, nós somos reconhecidos como filhos de Deus por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo que desceu sobre Jesus, repousou sobre ele lá naquela hora do batismo, e quando ele sai de lá, quando o tentador vem depois de 40 dias, no momento da fragilidade humana, física de Jesus, o inimigo vem e fala: você é o Filho de Deus mesmo? É você? Se você é o Filho de Deus, então você me prova. Transforma essas pedras em pães. E Jesus diz para ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus confrontou Satanás? Jesus não teve dúvidas da sua filiação, porque o Espírito Santo, está escrito aqui, gente, em Romanos 8:15, que nós não recebemos um espírito de escravidão para outra vez termos medo, mas nós recebemos um espírito de adoção de filhos, o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então o Espírito Santo é a nossa identidade. Se alguém chegar para mim e falar: Poliana, você não é filha da Sônia, eu vou falar assim: você tá louco? Minha identidade aqui fala que é minha mãe, que a Sônia é minha mãe, sim, eu sou filha dela e pronto, acabou. Na minha certidão de nascimento tá o nome da minha mãe, ela é minha mãe, pronto, acabou, sou filha da Sônia, eu sei quem que eu sou. E quando nós, como filhos de Deus, quando nós temos o Espírito de Deus, o Espírito que nos foi dado, o Espírito que nos selou, nós não temos dúvida da nossa identidade. Nós não temos dúvida de que somos filhos de Deus. Então, quando o inimigo vem, o inferno vem e quer falar na nossa cabeça, na nossa mente: você não é filho de Deus, Deus não te ama, Deus não se importa com você, a gente fala para ele: cala a boca. A palavra de Deus diz que eu sou filho de Deus. Para trás de mim, Satanás. Eu não vou ceder às suas tentações. Então, a única maneira de nós andarmos e caminharmos com o Senhor, confiando que nós vamos vencer qualquer situação, qualquer adversidade da nossa vida, qualquer tentação que aparecer, é quando nós sabemos quem somos. Jesus sabia quem ele era, e você precisa saber que você é filho de Deus. E quem confirma isso dentro de você é o Espírito Santo que ele te dá. Então, por isso, nós temos que buscar realmente esse selo do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos ter o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar dentro de nós. E o apóstolo Paulo, em Efésios, diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo, porque ele é o nosso selo. Ele é a nossa identidade, a nossa garantia de redenção. Se você entristece o Espírito Santo com as suas ações, com toda amargura, com ira, com cólera, se você ler Efésios 4:30, vai mostrar para você em que você não pode entristecer o Espírito Santo. Você não pode entristecer o Espírito Santo com gritaria, com blasfêmia, com malícia, fica pensando mal dos outros e falando mal dos outros, falando palavrões. Quando você fala palavrões, você está entristecendo o Espírito Santo. Quando você permite que atitudes da velha natureza, roubar, mentir, adulterar, ver coisas imorais, tudo isso, gente, está escrito aqui, ó. Está escrito em Efésios capítulo 4, depois você leia. Mentira, tudo isso, a listinha do que nós não podemos fazer para não entristecer o Espírito Santo, está aqui. Então nós precisamos entender, o Espírito Santo é o nosso selo, é ele que é a garantia para a gente passar por todas as provações. O diabo sempre vai tentar colocar em dúvida no nosso coração sobre a filiação, e nós não podemos aceitar. Então entenda, em nome de Jesus, o Espírito Santo é seu selo, sua identidade. Deixa ele selar você, busca ele, Espírito Santo, eu quero te agradar. Lê Efésios 4, lê o capítulo de Efésios 4, medita, estuda nesse capítulo, pelo amor de Deus.
E entenda que você precisa, urgentemente, ter certeza da sua identidade de filho de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvo, Jesus. Ah, Senhor, como é bom saber que somos filhos e o teu Espírito testifica dentro de nós que nós somos filhos. Porque esse Espírito que o Senhor nos deu trabalha dentro de nós. Ele tira o medo, ele tira a angústia, ele nos molda, ele opera nas nossas vidas amor, alegria, paz, o gozo, benignidade. Ele nos faz pessoas melhores. O teu Espírito trabalha em nós. Que nós possamos entender isso, viver a tua vontade, buscar teu querer. Que o Senhor ajude a vida de cada um que me ouve nessa tarde. Que o Senhor nos ajude a mantermos o Senhor ativo em nossas vidas, porque Espírito Santo, nós não vamos conseguir, não dá para viver nesse mundo sem o Senhor, sem a sua presença. Nos ajude a nos aproximar, a ficarmos mais íntimos, mais sensíveis, a nos preocuparmos de verdade em andar selado debaixo da tua orientação. E que mesmo que o Senhor nos leve para o deserto para sermos tentados, nós não vamos ter medo, porque o Senhor vai estar com a gente. E não importa o que o diabo diga, o que o inimigo diga, nós não vamos acreditar nele, porque temos a tua palavra. A tua palavra é o nosso escudo, a tua palavra é o nosso broquel. Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigado por vencer as tentações. Eu oro por cada pessoa que me pediu oração, por cada vida que está me acompanhando agora. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua bondade, que a tua misericórdia, que a tua fortaleza esteja com cada um. Que toda enfermidade vá embora e que haja vida e paz nesse coração. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém e amém.